Olá, bem-vindos à minha apresentação. Ela é sobre o nosso trabalho que está exposto na Semana do Meio Ambiente da UFSC. O tema do nosso trabalho é diversidade e estrutura da restinga arbórea na fazenda da ressacada da UFSC. E o que é restinga? A restinga é um ecossistema associado à Mata Atlântica. Ela está localizada em regiões costeiras e de solo arenoso e é encontrada em quase toda a costa brasileira. As plantas na restinga são adaptadas a condições de salinidade, condições difíceis de salinidade e disponibilidade de água. Embora às vezes chova muito nessas regiões, o solo é muito ruim para reter água, ele é quase todo areia. E além disso, a restinga é ameaçada pelo desenvolvimento imobiliário, porque ela é plana em média e fica perto de praias muito bonitas. Existem alguns tipos de restinga. Esse aqui é na ilha de Santa Catarina, na praia do Campeche, é uma restinga herbácea. Podem ver que as plantas são bem pequenininhas e dá de andar aqui, é quase uma duna. Esse aqui é uma restinga arbustiva, as plantas são um pouco maiores, não tem árvores, ou se tem são só algumas, e elas são mais fechadas. E essa aqui é o nosso tema do estudo, é o tema do nosso estudo, é uma restinga arbórea, já tem árvores, é uma espécie de floresta. E o que a UFSC tem com a restinga? A UFSC tem uma fazenda, chama Fazenda Experimental da Ressacada, fica no sul da ilha, bem do lado do aeroporto. E dentro dessa fazenda existem alguns fragmentos de restinga arbórea que são pouco estudados e a gente não sabe muito da história deles, a gente não sabe como eles chegaram no estado atual. Então, o nosso problema de pesquisa foi tentar entender a diversidade e a estrutura da restinga na ressacada. E também estabelecer parcelas permanentes para amostragem periódica e estudos futuros. A metodologia do nosso trabalho foi a seguinte: nós criamos 6 parcelas permanentes, essas aqui nesse mapa. Cada parcela tem 20 por 20 metros e a posição delas foi escolhida aleatoriamente. Dentro de cada parcela, árvores que têm um diâmetro à altura do peito, que é um DAP, maior que 5 centímetros, foram mostradas. E quando foi possível, amostras das árvores, das folhas, frutos e ramos foram coletados, mas às vezes as árvores eram muito altas e então não dava, e essa coleta foi levada para identificação taxonômica. Aqui é o exemplo das amostras e de uma árvore identificada. Aqui é o exemplo do DAP sendo aferido e da coleta de uma amostra com um podão. Dos resultados. Foram amostradas 127 indivíduos, foram identificadas 19 famílias e 38 espécies, 75% dessas espécies possuíam menos de 18 indivíduos, então é um ambiente diverso, só que essa diversidade expressa em poucos indivíduos, em espécies com poucos indivíduos. E foram estimados vários parâmetros: abundância, densidade, índices de importância, dominância, entropia e outros. Foi possível estabelecer um ranking de abundância ou densidade das famílias. As famílias mais abundantes foram Laurácea, Perácea e Mirtácea, que é algo típico para a Mata Atlântica. E também foi possível ver quais as famílias mais diversas, quais tinham mais espécies dentro delas. E aqui foram a família Mirtácea, Aquifoliácea e Fabácea. E não necessariamente as famílias mais diversas foram as mais abundantes. Na verdade, isso não aconteceu aqui. A Mirtácea ficou em terceiro de abundância ou densidade, a Aquifoliácea em quarto, mas a Fabácea ficou em 12º. Também foi possível medir a estrutura geométrica, plotar essas distribuições, e isso nos dá um insight de como essas parcelas são relacionadas entre si, qual a história delas, ou se teve algum manejo, se tem alguma coisa acontecendo. É possível ver que eles são um pouco semelhantes entre si, com exceção do número 6, que é bem diferente dos outros. No nosso estudo nós não explicamos essa diferença, nós só percebemos ela. Talvez isso seja o alvo de um estudo futuro. E também foi possível perceber as coisas a nível de espécie. Isso foi feito através da dominância, que é a relação da área basal com a área amostrada. E esse gráfico aqui representa tudo isso.
A dominância relativa é quanto da dominância que foi mostrada essa espécie contém, né? E mais de um terço da dominância, quase 40%, foi expressa em duas espécies, a Pera glabrata e o Cortia pucella, então elas ocupam uma área grande. E 25 espécies têm menos de 1% da dominância. Elas foram agrupadas nessa categoria outras, que é a terceira maior. Então existem muitas espécies pouco expressivas, pelo menos em área, nesse ambiente. Nós não explicamos por que isso acontece, talvez, de novo, seja o alvo de um estudo futuro. E esses dados vão servir de uma baseline para o que a gente vai fazer no futuro, porque essas parcelas vão ser revisitadas constantemente por pessoas do CCA, do CCB. Obrigado por ver minha apresentação e eu espero encontrar vocês na Semana do Meio Ambiente. Até lá!